Olá, bom dia, nono ano Betel. Nós estamos na nossa segunda aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre as causas da guerra, sobre os interesses da guerra e sobre os ambientes em que a guerra se desenvolveu. Ok? Então vamos lá. Para que a gente possa compreender essa guerra e suas causas, o que levou o mundo a uma guerra tão violenta, conforme você mesmo relatou no exercício da semana passada, a gente precisa entender quem são as personagens. Então, de um lado, nós temos um grupo de países chamados Eixo, que mais tarde serão os países derrotados, e esse grupo chamado Eixo é composto por Alemanha, Itália e Japão. Do outro lado, nós temos um grupo de potências chamado de aliados, que é composto por França, Inglaterra e Estados Unidos. E mais, assim como se fosse um agregado, como se fosse um puxadinho, também a antiga União Soviética. Junto com os aliados participam várias outras nações, como o próprio Brasil, o Canadá, países da Europa como Bélgica, Holanda, Dinamarca, todo mundo acabou se envolvendo também, mas por razões de terem seu território afetado. Não porque eles tinham interesses na guerra, porque os seus territórios foram invadidos ou por Alemanha ou pela Itália. No caso da Ásia, também muitos países vão acabar se envolvendo na guerra, mesmo sem ter nenhum interesse envolvido, apenas para defenderem os seus territórios, como foi o caso da China, que teve seu território invadido pelo Japão. Mas realmente as potências aliadas que estavam interessadas na guerra eram as chamadas potências aliadas, repetindo, França, Inglaterra e Estados Unidos da América. São essas três potências contra aquelas outras três potências. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha para o que estava em xeque, né? O que estava sendo disputado por essas seis potências divididas, agrupadas em dois times. De um lado o eixo, do outro lado os aliados. Para que a gente possa entender isso, vamos voltar a pensar no que aconteceu lá no século XIX, quando acontece a segunda, não Segunda Guerra, mas Segunda Revolução Industrial. Nessa época, alguns países saíram em grande velocidade a se tornar potências industriais formidáveis, como foi o caso da Inglaterra, que tinha sido pioneira na primeira revolução, como foi o caso da França, que já vinha experimentando um processo de industrialização desde a Revolução Francesa e que esse processo se acelerou com o governo de Napoleão Bonaparte, e também os Estados Unidos, depois da sua independência, em fins do século XVIII, a saber, 1776, o famoso 4 de julho, que é o Independence Day, eles entram no século XIX como uma grande potência, porque eles têm uma economia muito forte, eles são, na verdade, entre todas as colônias que havia na América, eles são a mais rica de todas. E eles começam um processo de expansão territorial, ainda no século XIX. Eles saem de um pedacinho de terra menor que o estado do Pará, ali na costa do Atlântico, também conhecida como Costa Leste, e eles conseguem atravessar todo o continente americano, norte-americano, ultrapassam a Cordilheira das Rochosas e chegam até o Oceano Pacífico. Essa expansão territorial atraiu muitos imigrantes europeus, especialmente irlandeses, suecos, alemães, italianos. E essas pessoas que foram para os Estados Unidos foram levando algum trocadinho, alguma coisinha para tentar começar a vida. E a soma desse dinheiro que essas pessoas levaram acabou sendo um grande capital para os Estados Unidos. Mas, muito mais importante do que o dinheirinho que eles levaram duas coisas imateriais. Primeiro, a sua força de trabalho. E segundo,
a sua experiência. Então, isso somado, isso na verdade multiplicado pela ambição que o sonho americano despertou neles, fez com que eles rapidamente contribuíssem para que os Estados Unidos se tornassem uma potência. Essas potências, repetindo, Estados Unidos, França e Inglaterra, foram os que mais se desenvolveram industrialmente entre 1830 e 1920, já quando a guerra tinha acabado, mas especialmente de 1830 a 1900. Essas potências multiplicaram diversas vezes o seu PIB. Naquela época não havia medição de PIB, mas a gente pode medir a riqueza desses países pela quantidade de alguns produtos que eram fabricados ali, como, por exemplo, o aço, especialmente, na verdade, o aço. Quanto mais aço um país fabrica, maior é seu grau de desenvolvimento, porque ninguém faz aço numa indústria para fazer bolinha de gude para menino brincar na rua. Aço é fabricado para a construção de navios, de trens, de prédios, e essas coisas só são fabricadas quando a economia está em fase de crescimento. Muito bem. Então, como esses países estavam se desenvolvendo muito, eles passaram a adotar uma política chamada imperialismo. O que é o imperialismo? É o dominar terras além do seu território com três funções. A primeira função, o domínio dessas terras fora da Europa, era buscarem matérias-primas para a sua indústria. A segunda função era que essas terras pudessem comprar, os habitantes dessas terras pudessem comprar os produtos industrializados na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos. E a terceira função é que, quando houvessem muitos desempregados, e o desemprego era uma coisa sempre presente no século XIX, devido à modernização constante das máquinas, cada vez as empresas industriais precisavam de menos empregados, então era muito comum ter um monte de desempregado nas ruas. E esses desempregados eram chamados de excedentes populacionais. E estes excedentes populacionais eram automaticamente jogados, eram automaticamente empurrados para essas colônias, tanto porque eles poderiam servir como gerentes coloniais e assim assalariados e remunerados poderiam também consumir, como na segunda função, levar a cultura branca, a cultura europeia para o desenvolvimento daqueles países dentro dos padrões industriais. Muito bem. A partir de 1870, já no finalzinho do século XIX, a Europa conhece dois novos países que não existiam no começo do século. Quais são esses países? A Alemanha e a Itália. Nossa, não existia Alemanha antes de 1870? Não, não existia. O local onde hoje é a Alemanha, óbvio que já existia, sempre existiu. Mas é um territóriozinho menor do que o estado do Maranhão, um pouquinho a coisa menor do que o Maranhão, a Alemanha. Mas era dividida em 42 países diferentes. Esses 42 países, alguns deles inclusive, eram inimigos entre si e viviam em guerra uns contra os outros. A Itália, apesar de ser menor do que o estado do Piauí, sendo um pouco maior apenas do que Pernambuco, era dividido em 7 reinos. Então, neste processo do século XIX, esses dois países passam por uma coisa chamada unificação. E essa unificação é que vai determinar o desenvolvimento industrial deles. Depois de unificados, é que eles realmente se enriquecem muito rapidamente. Só que tem um problema. Quando eles começam a se enriquecer, eles já encontram os territórios coloniais ricos em ferro, carvão, petróleo, com grandes áreas férteis para a plantação de algodão, para a criação de gado, para a plantação de trigo. Eles encontram dominados ou por Alemanha, ou por França, ou por Inglaterra, ou por Estados Unidos. Eles então não têm uma coisa que Hitler vai chamar, lá nos anos 30, de, entre aspas, espaço vital. Essa ideia, essa teoria de espaço vital
é inspirada numa ideia de Charles Darwin, do século XIX, em que ele dizia que cada espécie precisa, na natureza, de um espaço suficiente para sustentá-lo, para abastecer as suas necessidades.